Há noites em que o silêncio parece pesar mais do que o dia inteiro de barulho. O corpo até deita, e mais a mente continua acordada. Os pensamentos correm como se tivessem medo de parar. E, no fundo, o coração parece carregar algo que nem sempre sabemos nomear: um cansaço, mágoa, ansiedade, saudade. Talvez você esteja sentindo exatamente isso agora. Não importa se o dia foi difícil ou se foi apenas mais um dia comum. O fato é que, quando chega a noite, e as luzes da casa se apagam, tudo o que tentamos esconder de nós mesmos vem à tona. As lembranças antigas, as conversas que ficaram atravessadas, as feridas que nunca cicatrizaram, os medos que insistem em se vestir de futuro, e tudo se apresenta diante de nós. E é nessas horas que percebemos: o corpo pede descanso, mas a alma implora por cura. Porque não existe sono profundo onde a dor ainda sangra. Não há travesseiro que traga conforto quando o coração está pesado. Talvez hoje você tenha passado o dia sorrindo para fora, mas chorando por dentro. Talvez tenha dado conta de tudo para todos, e mais não tenha sobrado nada para você. Talvez tenha sido mais fácil calar do que explicar a tempestade que sente. Sei que falar de cura emocional pode parecer algo distante, quase impossível, quando estamos cansados demais até para pensar. Mas é justamente à noite, nesse encontro entre o fim e o recomeço, que Deus se inclina ao nosso lado para lembrar: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11,28. Não é apenas uma promessa. É um convite. E ele não disse: quando você estiver forte, e quando já tiver resolvido tudo, e quando tiver certeza de que vai dar certo. Ele disse: venha como está. Com as lágrimas que você não mostrou para ninguém. Com o medo que você não sabe como enfrentar. Com a exaustão que parece não ter solução. E é por isso que, antes de dormir, este é um momento sagrado. Não para listar problemas. Não para tentar encontrar respostas para tudo. Mas para, simplesmente, abrir espaço. Soltar, diante de Deus, aquilo que insiste em nos prender por dentro. Hoje, quero que você imagine algo comigo. Você está segurando uma mochila pesada. Dentro dela estão todas as mágoas, preocupações, cobranças, medos e lembranças dolorosas que você carregou ao longo dos dias, talvez até de anos. O peso já é tanto que seus ombros doem. Você sente que não consegue mais caminhar muito longe assim. Agora, imagine que Jesus está diante de você. Não com olhar de cobrança. Não com discurso duro. Mas com aquele olhar que atravessa qualquer armadura e enxerga a sua alma. Ele estende as mãos e diz: me entrega para mim. A cura emocional começa exatamente nesse gesto de entregar. Não é negar que doeu. Não é fingir que não aconteceu. Mas é permitir que Deus toque onde ninguém mais consegue tocar. É deixar que Ele limpe as feridas sem medo de que doa mais. Porque, na verdade, vai doer. Toda cura dói antes de sarar. Mas é uma dor diferente, se é a dor de quem sabe que não está sozinho no processo. E essa dor tem prazo para acabar. Enquanto o mundo dorme, Deus continua acordado. Ele trabalha no silêncio, restaura no escuro, acalma no invisível. É por isso que a oração da noite é tão poderosa, porque é feita quando o corpo está pronto para descansar e a alma pronta para se abrir. Hoje, não quero que você apenas ouça palavras bonitas. Quero que você sinta que está em uma conversa de alma para alma. Entre você e aquele que te conhece melhor do que você mesmo. Talvez você esteja tentando se convencer de que já superou certas coisas. Mas ainda se pega reagindo com dor quando lembra de um nome, de um lugar ou de uma situação. Talvez você tenha dito para si mesmo que está tudo bem e mais, na verdade, está apenas tentando sobreviver. Deus sabe. E é por isso que Ele te trouxe até aqui, para esta oração, nesta noite. Porque Ele quer trocar o peso que você carrega por um descanso que você ainda não experimentou.
Quer trocar a confusão que te consome por uma paz que não depende das circunstâncias. Então, antes de continuarmos, respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. Sinta o seu corpo no lugar onde está. E perceba que, mesmo agora, você já está sendo envolvido por uma presença que acalma. Não porque seus problemas sumiram, mas porque você está sendo lembrado de que não precisa carregá-los sozinho. Hoje, vamos caminhar juntos por essa estrada de entrega e descanso. Vamos falar de feridas que o tempo não curou, de lágrimas que ninguém viu, de batalhas que só você e Deus conhecem. E, passo a passo, você vai sentir que pode colocar essa mochila pesada aos pés de Jesus e deixá-la lá. Porque a cura emocional não acontece em um dia, mas ela começa em um momento. E esse momento, pode ser agora. Quando falamos de cura emocional, é importante entender que ela não acontece de forma automática, como se fosse apertar um botão e, de repente, tudo se transformar. A alma humana é feita de camadas, de memórias, experiências, palavras que ouvimos e acreditamos, momentos que nos marcaram profundamente, e também silêncios que gritavam mais do que qualquer frase. E, na maioria das vezes, o que nos impede de descansar não é o que aconteceu hoje, mas o que aconteceu há muito tempo e que continua vivo dentro de nós. Carregamos conversas não finalizadas, relacionamentos que se romperam sem explicação, decisões que tomamos e que ainda questionamos se foram certas. Cada lembrança é como um pequeno nó na alma. E, quanto mais nós acumulamos, mais difícil fica respirar com leveza. Por isso, o descanso verdadeiro que Deus nos oferece à noite não é apenas físico, se Ele quer destravar esses nós. Quer desfazer o que ainda nos prende. Quer nos ensinar a confiar que é possível viver sem que a dor seja a nossa identidade. Mas, para isso, existe algo que precisamos fazer e permitir. Permitir que Ele entre. Permitir que Ele toque no que é mais sensível. Permitir que Ele nos mostre a verdade sobre o que sentimos. Muitas vezes, nos acostumamos tanto com a dor que ela se torna parte de quem acreditamos ser. E, sem perceber, começamos a construir nossa vida em torno dela. Passamos a evitar situações para não sentir o mesmo que já sentimos. Afastamo-nos de pessoas por medo de sermos feridos outra vez. Limitamos nossos sonhos porque a dor nos convenceu de que não valemos tanto assim. Mas essa não é a vida que Deus planejou. Ele não nos criou para vivermos com medo do próximo passo. Ele nos criou para viver em liberdade, se essa liberdade começa no coração. Quando chega a noite e tudo fica em silêncio, é como se Deus estivesse nos dizendo: Filho, agora que nada te distrai, deixa eu falar com você. Deixa eu cuidar das suas feridas. E é nesse momento que podemos fazer algo muito simples, mas profundamente transformador, abrir o coração e contar a Deus exatamente o que sentimos. Não de forma ensaiada, não com palavras bonitas, mas com sinceridade. Dizer: Senhor, eu não sei lidar com essa dor. Eu não sei como soltar isso. Eu não sei como seguir. Mas eu quero que o Senhor venha. A oração sincera é como abrir a janela de um quarto fechado há anos. O ar fresco começa a entrar, a luz começa a iluminar o que estava escondido, e, pouco a pouco, o ambiente muda. Pode ser que ainda haja poeira para limpar. Pode ser que leve tempo para reorganizar tudo. Mas a transformação já começou no momento em que deixamos Deus entrar. A cura emocional é um processo, e todo processo tem etapas. Talvez, no seu caso, a primeira etapa seja admitir que precisa de cura. Talvez seja perdoar alguém que te feriu, ou até se perdoar por algo que fez ou deixou de fazer. Talvez seja parar de se culpar por coisas que fugiram do seu controle. Jesus não veio para os que se acham fortes e perfeitos. Ele mesmo disse que veio para os doentes, para os cansados, para os que reconhecem que precisam de ajuda. E essa é a boa notícia: você não precisa estar ao bem ou para se aproximar de Deus. Você precisa estar disposto.
Pense na mulher que sofria com hemorragia há 12 anos, Marcos 5,25-34. Ela gastou tudo o que tinha tentando se curar, mas nada funcionou. Até que um dia, no meio da multidão, ela decidiu tocar na orla do manto de Jesus. Não havia garantia de que ele pararia para ela. Mas ela acreditou que aquele toque poderia mudar tudo. E mudou. Jesus parou, olhou para ela e disse: Filha, a tua fé te salvou, ou vai em paz e fica livre do teu mal. A sua noite de hoje pode ser esse momento. O momento em que você decide tocar em Jesus, não com as mãos, mas com o coração. Entregar a Ele não apenas o problema, mas as emoções que vêm com ele. Talvez você tenha mágoas guardadas. Talvez ainda se sinta preso a algo que já acabou. Talvez as lembranças venham como ondas que você não consegue conter. Mas, quando você entrega a Deus o que está machucado, Ele começa a reconstruir de dentro para fora. E é nesse ponto que entra o descanso. Não é o descanso que vem porque tudo se resolveu, mas o descanso que vem porque você decidiu confiar, mesmo sem ver. Sabe quando uma criança adormece nos braços do pai ou da mãe? Ela não precisa saber o caminho de casa. Ela não se preocupa com o que vai acontecer amanhã. Ela apenas confia. É assim que Deus quer que você descanse hoje, sabendo que está seguro, nos braços dele. Então, enquanto a noite avança, faça um pequeno exercício. Feche os olhos. Imagine-se colocando diante de Deus cada peso que está carregando. Talvez sejam preocupações com o futuro. Talvez seja a dor de uma perda. Talvez seja a solidão que ninguém vê. Coloque tudo diante dele. E, depois, diga: Senhor, eu confio. Eu descanso. Eu entrego. Você não precisa sentir algo extraordinário para que isso seja real. A fé, muitas vezes, começa com um passo pequeno. E, a cada noite em que você entrega e descansa, algo dentro de você vai sendo curado. A noite é um convite silencioso para a entrega. Quando as vozes ao redor se calam, quando as ruas ficam vazias e a casa adormece, o coração encontra um espaço raro para ouvir o que, durante o dia, foi abafado. E é nesse instante que Deus se aproxima. Não com pressa. Não com exigências. Mas com a paciência de quem sabe esperar o momento certo para curar. Muitas vezes, passamos a vida tentando controlar as coisas para evitar dor. Construímos defesas, fugimos de conversas difíceis, nos escondemos em tarefas. Acumulamos compromissos, o tudo para não ter que encarar o que realmente nos machuca. Mas o controle não cura. Ele apenas adia o encontro com a verdade. E a verdade é que todos nós precisamos de cura emocional. Não importa o quanto parecemos fortes por fora ou dentro de cada pessoa existe alguma área que precisa ser tocada pelo amor de Deus. O descanso verdadeiro começa quando admitimos que não conseguimos sozinhos. Quando paramos de nos cobrar perfeição e permitimos que a graça preencha nossas falhas. Porque a cura não é um prêmio para quem se esforça mais, mas um presente para quem aceita ser cuidado. Hoje, quero que você imagine que Deus está preparando um lugar só para você. Não é um lugar físico, é um lugar na alma. Um espaço seguro, onde você pode ser totalmente você, sem máscaras, sem medo. Lá, você pode chorar sem se explicar. Pode falar sem escolher as palavras certas. Pode descansar sem pensar no amanhã. Ele puxa uma cadeira e diz: senta aqui, eu quero te ouvir. E, enquanto você fala, ele não interrompe. Não te apressa. Não te julga. Apenas ouve. E, no silêncio entre uma frase e outra, você começa a sentir algo diferente, paz. Não é uma paz que vem porque tudo mudou do lado de fora, mas porque algo começou a mudar dentro de você. Essa paz é como um cobertor quente em uma noite fria. Ela não elimina o frio do mundo, mas te protege dele. E, aos poucos, você percebe que é possível descansar, mesmo com a tempestade lá fora.
A cura emocional não significa esquecer o que aconteceu. Significa lembrar sem sentir a mesma dor. Significa poder falar sobre o passado sem que ele roube o seu presente. Significa se libertar da prisão que você mesmo construiu para sobreviver. E isso leva tempo. Mas, esta noite, você pode dar um passo importante e decidir que não vai mais carregar sozinho, o peso que vem te cansando há tanto tempo. Você pode escolher confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. Agora, quero que você respire fundo outra vez. Sinta seus ombros relaxarem. Perceba o quanto você estava tenso, ou sem nem notar. E permita que, nesse momento, Deus retire de você o peso que não é seu para carregar. Talvez você tenha se acostumado a lutar sozinho, Mas esta noite, eu te convido a descansar como alguém que sabe que o Pai está cuidando de tudo. Mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, mesmo que os problemas não tenham desaparecido, o descanso pode ser real. Porque descanso não é ausência de luta. Descanso é presença de confiança. Senhor amado, nesta noite eu me coloco diante de Ti exatamente como estou. Sem disfarces, sem máscaras, sem tentar parecer mais forte do que realmente me sinto. Tu conheces cada parte do meu coração, cada ferida que ainda sangra, cada lembrança que ainda dói. Hoje, eu escolho entregar tudo isso a Ti. Coloco diante de Ti as mágoas que carrego, os medos que me paralisam, as culpas que me prendem, e até mesmo os sonhos que ainda não consegui realizar. Senhor, eu preciso da Tua cura. Preciso que o Teu amor toque as áreas que eu escondi até de mim mesmo, Que a Tua presença penetre onde nenhuma palavra humana alcança. Eu te peço, leva embora o peso que não consigo carregar. Troca minha ansiedade pela Tua paz. Troca meu medo pela Tua confiança. Troca minhas lágrimas pela certeza de que não estou sozinho, Que o meu sono desta noite seja profundo e restaurador. Que minha mente descanse, que meu corpo se renove e que meu espírito seja fortalecido. Guarda-me, Senhor, e cobre-me com o Teu amor. Eu descanso nos Teus braços, sabendo que, enquanto durmo, Tu trabalhas por mim. E, ao acordar, que eu possa sentir que algo novo já começou dentro de mim. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amanhã, o mundo pode continuar igual. Mas, dentro de você, algo já terá mudado. Porque quando entregamos a Deus o que nos fere, Ele sempre devolve algo melhor. Esperança. E é essa esperança que vai te sustentar, um dia de cada vez, até que você perceba que as feridas já não doem mais como antes. Que o peso já não é tão pesado. E que a paz não é mais algo distante, mas parte da sua rotina. Então, esta noite, permita-se descansar. Permita-se ser cuidado, E lembre-se, Deus está ao seu lado, curando o que ninguém vê, enquanto você dorme. Se esta oração tocou seu coração, curta, compartilhe e envie para alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Você nunca sabe o quanto um simples gesto pode mudar a noite de alguém.